Voltamos então, pessoal. Vamos continuar falando aí de crimes hediondos. Vamos, sem demorar um pouquinho, sem conversa, vamos já passar para o inciso 8º. Vamos ver qual que é o outro crime hediondo que está previsto nessa lei. É o favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Então, o inciso 8º fala justamente isso. É considerado um crime hediondo na sua forma consumada ou tentada o favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou vulnerável. Artigo 218b, caput, parágrafos 1º e 2º do Código Penal. E aí é que eu chamo o detalhe para vocês. Esse crime foi incluído como no rol dos crimes hediondos em 2014. Qual evento aconteceu no Brasil em 2014? De proporções mundiais. Pensou? Lembrou? Copa do Mundo? 7-1? Isso mesmo, gente. A Copa do Mundo, um pouquinho antes do início da Copa do Mundo do Brasil. O nosso legislador incluiu aqui o favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou vulnerável no rol dos crimes hediondos, lá na Lei 8.072 de 90, certo? Um pouquinho antes da Copa do Brasil. Lógico, para prevenir que esse tipo de crime acontecesse, tendo em vista a quantidade de pessoas, de estrangeiros, etc., que viriam para esse evento aqui no Brasil, né? Os próximos crimes hediondos que nós vamos tratar é o genocídio e o porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, certo? Posse ou porte, tá? Professor, mas por que eles estão previstos no parágrafo único? Porque eles não estão previstos no Código Penal. Lá no parágrafo 1º da lei, ele fala, estão previstos aqui nesse rol taxativo, crimes e etc., de acordo com a lei tal, o nosso Código Penal. Então, o inciso 1º, 2º, inciso 1º até o 8º, são crimes previstos dentro do Código Penal. Como o genocídio e a posse ou o porte de arma ilegal, de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, não estão previstos no Código Penal, são leis diferentes criminalizando essas condutas, o legislador inseriu-os no parágrafo único, tá? Parágrafo 1º, só os previstos no Código Penal. Parágrafo único, leis diferentes. Por exemplo, o parágrafo único diz o seguinte: considera-se também hediondo o crime de genocídio, previsto nos artigos 1º, 2º e 3º da Lei 2.889 de 56. Não está dentro do Código Penal, mas é considerado um crime hediondo. E o de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento. Então, esses dois crimes não estão previstos no Código Penal, por isso que estão no parágrafo único. Mas não nos interessa. São crimes hediondos. Onde eu quero que vocês frisem. Caiu o genocídio na prova, crime hediondo. Eu quero que vocês frisem o seguinte: é a posse, o fato de eu ter, ou o porte, o fato de eu ter e andar com uma arma de fogo de uso restrito, tá? A posse dessa arma de fogo lá no guarda-roupa da minha casa, ela é de uso restrito, então configura um crime hediondo. O porte, eu tiro aquela arma do guarda-roupa, coloco na cintura e vou sair na rua, também é crime hediondo. Então, só a posse e o porte. Não confundam. Pode cair uma alternativa. A posse, por exemplo, falando sobre crime hediondo, e a alternativa que diz o seguinte, letra B. O porte de arma de fogo de uso restrito é considerado crime hediondo. Porém, a posse não. Está errado. A posse e o porte são considerados crimes hediondos. Não confunda, não deixa a banca te confundir. E nós temos então, nós já falamos dos crimes hediondos em si, parágrafo 1º da lei, o rolzinho taxativo, e nós temos os equiparados aos crimes hediondos. Nós temos então equiparado ao crime hediondo a tortura,
Artigo 1º da Lei de Tortura, tráfico de drogas e afins, terrorismo. Esses 3 crimes não são hediondos, são equiparados aos crimes hediondos. Não confunda, tá? Então, todos aqueles crimes previstos no artigo 1º, aqueles 2 crimes previstos no parágrafo único, genocídio, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, são hediondos. Tortura, tráfico de drogas ilícitas e afins e terrorismo são equiparados aos crimes hediondos. Agora vocês vão fazer o seguinte. Quem está com a lei impressa ou se você está estudando aí pelo computador, notebook, você vai fazer o seguinte, você vai abrir uma abinha e vai lá pedir, colocar lá, Lei 8.072 de 90. Vai abrir lá a Lei de Crimes Hediondos. Você vai lá no artigo 1º e vai pegar lá quais são os crimes hediondos. Vai colocar no seu caderno aí, hediondos, certo? E vai colocar, começando, homicídio praticado por grupo de extermínio, / homicídio qualificado. Aí depois você vai passando, extorsão mediante sequestro, estupro de vulnerável, genocídio, posse ilegal de arma de fogo, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Fechou os hediondos. Você vai fazer esse rolzinho aí no seu caderno. Depois você vem equiparados aos hediondos. E aí você pode entrar assim, tortura, tráfico de drogas e afins, terrorismo. Pronto. Você precisa saber disso. Você precisa saber quais são os crimes hediondos e quais são os equiparados. É a base fundamental para você entender a lei, para você fazer sua prova de maneira fundamentada, de maneira tranquila, certo? Você sabe quais são os crimes hediondos, beleza? E os equiparados. Você sabe fazer essa diferenciação. Então nós já sabemos quais são os crimes hediondos e quais são os equiparados. E qual a diferença que esses crimes hediondos têm dos crimes comuns? Aqueles lá previstos no Código Penal, aqueles que não são considerados repugnantes. Os crimes hediondos, a prática de tortura e o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de anistia, graça, indulto e fiança. Anistia, graça, indulto e fiança. Já começa por aí a diferenciação. Não admite-se fiança para crimes considerados hediondos. Não admite-se anistia, graça ou indulto para aqueles considerados como crimes hediondos. A diferenciação, a prejudicidade desses crimes já começa por aí, certo? Professor, e liberdade provisória? Até um tempo atrás, existia-se aqui, na frente de fiança, liberdade provisória. Existia-se liberdade provisória. Então, quem cometia crime hediondo não estaria sujeito a fiança e nem a liberdade provisória. E o nosso legislador achou que estava, então, prejudicial demais. E aí tirou a liberdade provisória. Certo? Tirou a liberdade provisória. Você não vai sair pagando, mas você vai sair de graça. Digamos assim. Mas o que vocês precisam ter em mente é que a anistia, graça, indulto e fiança não cabem para aqueles crimes revestidos de repugnância, revestidos de hediondez, não cabem para os crimes hediondos, certo? Fiança. Antes da Lei 11.464, 2007, a Lei dos Crimes Hediondos proibia a fiança e a liberdade provisória. Com o advento da mencionada lei, foi suprimida a expressão liberdade provisória. Dessa forma, a concessão de fiança é vedada aos crimes hediondos e equiparados. Porém, a liberdade provisória sem fiança não mais encontra empecilho legal em nosso ordenamento jurídico. Certo? Regime inicial para cumprimento da pena. Como aquele cara, aquela pessoa, aquele agente que cometeu uma conduta tipificada como um crime hediondo, aquele previsto no rol dos crimes hediondos, vai começar a cumprir a pena?
De acordo com a legislação, de acordo com a Lei 8.072 de 1990, e aí vocês frisem, de acordo com a lei, tá? De acordo com a lei, no parágrafo 1º, diz o seguinte: a pena por crime previsto nesse artigo será cumprida inicialmente em regime fechado. Então, se a banca perguntar lá na prova, nos termos da Lei 8.072 de 1990, como será o regime inicial para quem cometer um crime de estupro? Você volta lá no comecinho do enunciado, de acordo com a lei. Então, de acordo com a lei, é inicialmente regime fechado. Por que você está frisando tanto isso, professor? Porque tem entendimento jurisprudencial ao contrário. A jurisprudência, o STF, já declarou e reafirmou que veda o regime prisional baseado apenas na hediondez do crime. O Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência dominante no sentido da inconstitucionalidade da fixação de regime inicial fechado para cumprimento de pena com base exclusivamente no artigo 2º, parágrafo 1º da Lei de Crimes Hediondos. Certo? A decisão ocorreu no recurso extraordinário com agravo de relatoria do ministro Edson Fachin, que teve repercussão geral reconhecida e mérito julgado em plenário virtual. Então, se o enunciado perguntar de acordo com a lei, nos termos da lei, é regime inicialmente fechado. De acordo com o entendimento jurisprudencial, não é fechado. Não admite regime fechado com base somente na hediondez do crime. Mas, o concurso vai depender de qual concurso você está fazendo. Você vai fazer um concurso para delegado, vai fazer um concurso para magistratura, vai fazer um concurso para MP. Cai muito entendimento. Nós estamos fazendo um concurso aqui para segurança pública, polícia militar, para o ASP, para a polícia civil, agente, escrivão. De acordo com a lei, regime inicial, fechado. De acordo com a jurisprudência, não. Certo? Professor, e a progressão do regime para aquelas pessoas que cometem um crime hediondo? A progressão de regime se dá na seguinte forma. No caso de condenado aos crimes previstos nesse artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 da pena se o apenado for primário e 3/5 da pena se reincidente. Então, não tenha medo de gastar tinta, não tenha medo de gastar folha, tá? Você vai colocar no seu caderno: crimes hediondos. Crimes hediondos. Progressão de regime. Progressão de regime. E aí você vai fazer a tabelinha. Primário. Primário é quanto? A progressão de regime para os condenados aos crimes previstos nesse artigo dar-se-á após o cumprimento de 2/5 se o apenado for primário. Então, primário, 2/5 da pena. Tá? E 3/5 se reincidente. Pronto. Você colocou o parágrafo 2º todinho no seu caderno. Só isso que você precisa saber. Primário 2/5, reincidente 3/5. Quando eu falo de crime hediondo, vou tratar de progressão de regime. A banca quer saber qual que é a progressão de regime para um apenado, um condenado em crime hediondo. E aí ela vai colocar lá a alternativazinha. 2/5 se primário, 3/5 se reincidente. É isso que você precisa marcar. Ela vai colocar 1/6, ela vai colocar 2/4, ela vai colocar um monte para te confundir. Mas o que você precisa saber, primário 2/5, reincidente 3/5. Fechou? Direito de recorrer em liberdade. O parágrafo 3º diz que o juiz em sentença condenatória decidirá fundamentadamente se o réu poderá recorrer em liberdade. Então, fui condenado por um crime hediondo. Posso recorrer em liberdade? Posso. No entanto, o juiz, fundamentadamente na sentença, deixará isso bem claro, certo? Prazo da prisão temporária. Outra diferenciação. Ela diz o seguinte: a prisão temporária sobre o qual dispõe a Lei 7.960 de 89, nos crimes previstos nesse artigo, quais crimes? Crimes
hediondos. Terá o prazo de 30 dias prorrogável por igual período, ou em caso de extrema e comprovada necessidade, eu terei então mais 30 dias de prorrogação da minha prisão temporária. Então, outra coisa para você anotar no seu caderno: prisão temporária, 30 dias, prorrogável por mais 30. Feita a diferenciação, associação criminosa e delação premiada. O artigo 8º. Será de 3 a 6 anos de reclusão, a pena prevista no artigo 288 do Código Penal, quando se tratar de crimes hediondos, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, drogas afins ou terrorismo. Crimes hediondos, parágrafo 1º, todos os incisos, mais o parágrafo único. E os equiparados. Vocês estão lembrando qual que são os equiparados? Vamos lá. Tortura, tráfico de drogas e afins e terrorismo. Isso mesmo. Então diz o seguinte: o participante ou associado que denunciar a autoridade, o bando ou a quadrilha possibilitando seu desmantelamento, terá a pena reduzida de 1 a 2 terços. Eu coloquei o 288 do Código Penal, definindo o que é uma associação criminosa. Associar-se 3 ou mais pessoas para fim específico de cometer crimes. Certo? Então, quando eu tenho uma associação para crimes, eu tenho, então, será de 3 a 6 anos de reclusão, eu tenho um aumento para essa associação prevista na lei dos crimes hediondos. Beleza? Vamos começar a responder questão, então? Terminando essa aula, começar a responder questão para ver como que cai tudo que você estudou aí agora. Banqueades, órgão PCDF. Considere hipoteticamente que Marcos está dirigindo a caminho do trabalho, quando leva uma fechada de Laércio no trânsito. Apesar de ser um condutor habilidoso, Marcos não consegue evitar a colisão, e o carro que dirige é levemente danificado. Laércio assume a culpa e se prontifica a ressarcir o dano. Contudo, indignado e furioso com a situação, Marcos desce do carro e desfere múltiplas facadas em Laércio, que não resiste aos ferimentos e vem a óbito. Em sentença transitada em julgada, Marcos é condenado por homicídio qualificado por motivo fútil, que é considerado como um crime de natureza hedionda. Os crimes hediondos estão previstos na Lei 8.072 de 90. Com base nesse dispositivo legal e na situação apresentada, assinale a alternativa correta. Caso o homicídio de Laércio fosse tentado, ou seja, não tivesse sido consumado por circunstâncias alheias à vontade de Marcos, o crime não poderia ser considerado hediondo. Pessoal, artigo 1º da lei, lá no finalzinho, no caput, lá no finalzinho, fala que o crime é consumado ou tentado. Então, os crimes previstos nessa lei, os crimes hediondos, eles são hediondos, tanto de forma consumada quanto de forma tentada. Então, a letra A está errada. A pena de Marcos poderá ser inicialmente cumprida em regime fechado ou semiaberto. Tá? Então está falando o seguinte: com base nesse dispositivo legal, com base na lei a pena inicial é em regime fechado. Então você tira o semiaberto de questão, a B está errada. Caso Marcos seja réu primário, a progressão de regime se dará após o cumprimento de 2/5 da pena. E aí, você anotou no caderno que eu pedi para anotar? Vamos passar para a próxima? Indulto de prática de crimes hediondos, tais como homicídio qualificado por motivo fútil, é admitido? É admitido indulto, graça, anistia e fiança nos crimes hediondos? Homicídio qualificado de natureza hedionda é passível de fiança? Não. Onde eu pedi para você anotar? Por que eu pedi para você anotar? Porque cai em prova. Então, quando falou lá, caso o Marcos seja réu primário, a progressão de regime primário, 2/5. Reincidente, 3/5. Eu pedi para você anotar. Fiz a tabelinha. Anotou? Se anotou, você teria, então, acertado a questão para a Polícia Civil do Distrito Federal. Certo? Letra C. STF reafirma a jurisprudência que veda regime prisional baseado na hediondeis do crime. Nós já vimos isso, eu trouxe para vocês dentro da aula. Tá? Então, reafirmou sua jurisprudência dominante no sentido da inconstitucionalidade da fixação do regime inicial fechado para cumprimento de pena com base exclusivamente no artigo 2º do parágrafo. Então, de acordo com a lei, nos termos da lei, inicialmente fechado. De acordo com o entendimento jurisprudencial,
não será inicialmente fechado. Como a questão da PCDF aqui, ó, vou retornar, falou, estão previstos na Lei 8.072 de 90, com base nesse dispositivo legal. Então, com base na lei, e aí falou, a pena de marcos poderá ser inicialmente cumprida em regime fechado ou regime semiaberto. Com base na lei, com base nesse dispositivo legal, somente regime fechado. Beleza? Por isso que ela está errada. Próxima questão, CESP, Prefeitura de Boa Vista, Roraima, considerando essa situação hipotética, julgue o item subsequente. A autoridade policial não poderá arbitrar fiança para a soltura de José, pois o crime de corrupção passiva é equiparado a crime hediondo. Corrupção passiva? Quais são os crimes equiparados a crime hediondo? Tortura, tráfico de drogas e afins e terrorismo. Não tem corrupção passiva nesse meio, gente. Então a resposta está errada, certo? A OCP, Polícia Civil do Espírito Santo, bem recente essa questão. A Lei 8.072 de 90, a Lei dos Crimes Hediondos, dispõe sobre os crimes hediondos nos termos do artigo 5º da Constituição Federal e determina outras providências. A respeito dos crimes hediondos, assinale a alternativa correta. A pena imposta pelo cometimento de crime hediondo deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado ou semiaberto, mediante decisão fundamentada do juiz. Já a respeito dos crimes hediondos, assinale a alternativa correta. Então está fazendo referência à lei. Começou falando da lei. Então se eu estou falando da lei, qual que é o regime inicial para cumprimento da pena? Regime fechado. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tentado ou consumado, também é considerado crime hediondo. Contudo, o de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, não. Veja bem. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tentado ou consumado, também é considerado crime hediondo. Contudo, o de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, não. É posse ou porte, não interessa. Se eu tenho para mim lá na minha casa, está configurada a posse, é considerado um crime hediondo. Se eu tenho e ando com ela, é porte, também é considerado crime hediondo. Está errado. Os crimes hediondos são insuscetíveis de anistia, graça e fiança, porém são suscetíveis de indulto. Não. Anistia, graça, fiança, indulto estão fora de cogitação quando eu estou falando de um crime hediondo. A epidemia com resultado morte é considerada crime hediondo? E aí? Vocês lembram de eu falar lá da doença, do ebola? De eu falar doença humana? É uma epidemia, então é considerado um crime hediondo. Em caso de sentença condenatória de crime hediondo, o réu não poderá recorrer em liberdade. Poderá recorrer em liberdade, mediante decisão fundamentada do juiz. Então, letra certa, a D. Eu pedi para vocês anotar os crimes hediondos aí, parágrafo 1º todinho para ir o parágrafo 1. Anotou? Se anotou, você tinha respondido a letra D corretamente. A OCP Espírito Santo também, Polícia Civil do Espírito Santo, de acordo com a Lei número 8.072 de 1990, começou como? Que dispõe sobre os crimes hediondos, nos termos do artigo 5º da Constituição Federal, e determinou outras providências, assinale a alternativa correta. É considerado crime hediondo o homicídio, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, exceto se cometido por um só agente. Ainda que cometido por um só agente. Ele pegou a letra fria da lei aqui, colocou, só que tirou ainda e colocou exceto. Ele trocou uma palavra. E a questão ficou completamente errada. É considerado crime hediondo o homicídio quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Certo. Ainda se cometido por um só agente. Como ele colocou o exceto lá, está completamente errado. Certo? Não é considerado hediondo crime de epidemia com resultado morte. Errado. É considerado hediondo sim. Não é considerado hediondo o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Errado. É considerado sim.
É considerado hediondo o crime de favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Copa do Mundo 2014. Foi inserido aqui nessa época, um pouquinho antes da Copa do Mundo. É hediondo, é hediondo. Lembra da Copa do Mundo? É hediondo. Não é considerado hediondo o crime de homicídio qualificado. Qualquer homicídio qualificado é hediondo. Então a letra D, Copa do Mundo 2014, o favorecimento de prostituição ou de outra forma de exploração sexual ou adolescente vulnerável. Certíssima resposta. PC da Bahia, VUNESP. Considere o seguinte caso hipotético. A Força Nacional está atuando legalmente em Salvador. O civil X, irmão de um policial militar do estado de São Paulo, que integra a Força Nacional, residente na referida cidade, se envolveu em um acidente de trânsito sem vítimas ao abarroar o veículo do condutor Y. Após se identificar como irmão de militar do estado de integrante da Força Nacional, foi violentamente agredido por Y, que confessou ter agido apenas por saber dessa condição. Que condição? Que ele era irmão de um integrante da Força Nacional de Segurança. As agressões provocaram lesões corporais de natureza gravíssima no civil X. Diante do exposto, é correto afirmar que o crime praticado por Y... Bom, eu tenho lesão corporal de natureza gravíssima. Não é grave, não é leve. Lesão corporal de natureza gravíssima contra um irmão de um agente da Força Nacional de Segurança. Não é considerado hediondo, pois a legislação contempla apenas o crime de homicídio doloso perpetrado contra militar do Estado. Errado. É considerado hediondo apenas por se tratar de uma lesão corporal dolosa de natureza gravíssima, independentemente de condição de eventual da vítima. Então eu cometo uma lesão corporal de natureza gravíssima contra qualquer pessoa. Eu estou cometendo um crime hediondo? Não. Não é considerado hediondo, pois a legislação não contempla lesão corporal dolosa de natureza gravíssima como crime hediondo. Contempla. Em razão da função. Lesão corporal de natureza gravíssima ou seguida de morte, em razão da função, contra aqueles previstos no 142 e 144 da Constituição Federal, Força Nacional de Segurança e etc. Em razão da função, pelo fato deles estarem exercendo aquela função, é considerado um crime hediondo. Então está errado. É considerado hediondo, pois o civil X foi vítima de lesão corporal dolosa de natureza gravíssima apenas por ser irmão de militar do Estado em razão dessa função. Certíssima. Certíssima questão. Certíssima. Eu tenho lesão corporal de natureza gravíssima contra um parente de até consanguíneo de até terceiro grau, o irmão, no caso, ele está dentro aí, em razão dele ser irmão de um policial militar, de um agente da Força Nacional de Segurança, daqueles previstos no artigo, em razão dele estar exercendo essa função, eu tenho um crime hediondo. Somente seria considerado hediondo se o crime de lesão corporal dolosa de natureza gravíssima fosse perpetrado contra o próprio militar do Estado em razão dessa função. Não. Contra cônjuge, companheiro e parente consanguíneo de até terceiro grau. Certo? No caso do irmão é de até terceiro grau. Resposta certa, D, é considerado hediondo, pois o civil X foi vítima de lesão corporal dolosa de natureza gravíssima, não é grave nem leve, é gravíssima, apenas por ser irmão de policial militar do Estado em razão dessa função. Certíssima, tá? 2011, CEPLAG Ceará, conforme disposição no artigo 2º, parágrafo 4º da Lei 8.072 de 90, o número de dias prorrogáveis pelo mesmo período em caso de extrema e comprovada necessidade da prisão temporária do indivíduo que comete crime hediondo anotou. Se vocês tiverem anotado, vocês vão dar uma lidinha no caderno, vocês vão responder isso aqui, em segundos. A prisão temporária, no caso dos crimes hediondos, é de 30 dias, prorrogada por igual período. Igual período, então, é 30 dias, letra D. Está aí anotado no seu caderno, certo? Última questão, para a gente finalizar essa aula de crime hediondo. Tribunal de Justiça de Sergipe julga os itens subsecutivos acerca de crime e aplicação de penas. Considere que o indivíduo tenha sido condenado por crime hediondo.
Nesse caso, para que possa requerer a progressão de regime da pena, esse indivíduo deve cumprir 2/5 da pena que lhe foi imputada, se for primário, e 3/5 da pena, se for reincidente. Você anotou no caderno? Tá igualzinho a letra da lei, não tá? Primário, 2/5. Reincidente, 3/5. Certa questão. Certíssima questão. Pessoal, para finalizar essa aula, desejo uma boa prova para vocês. Desejo um excelente estudo, certo? Não desanime. Continue estudando. A gente viu bem sintetizada a lei de crimes hediondos, uma lei pequenininha. A gente precisa saber o rol, quais são os crimes, quais são os equiparados, para a gente não confundir. A progressão de regime, inicialmente fechado, de acordo com a lei, tá? A progressão de regime não, o regime inicial de cumprimento de pena fechado de acordo com a lei. Progressão de regime primário, 2/5. Reincidente, 3/5. Pode recorrer em liberdade? Pode. Prisão temporária, 30 dias, prorrogáveis por igual período. Não dispensa a leitura da lei. Não dispenso. Eu peço a vocês, depois de anotar essas questões, vá na lei. Leia a lei, é pequenininho, vocês vão gastar 10 minutinhos, sublinhe os crimes, faça anotações. Eu tenho certeza que vocês vão fechar a legislação extravagante no que tange a crimes hediondos. Beleza? Um grande abraço, até a próxima.